Primeira mão para você aqui do Cidade Alerta, a situação em que o motorista da TCCC vinha enfrentando até o limite. Ele abandonou, só peço desculpas a você do áudio que acabou saindo aí, de uma gravação que a gente está recebendo pelo nosso sistema, tá bom? Mas retomando o que eu estava falando, um motorista abandonou o ônibus devido à baderna, a bagunça que estudantes no retorno da escola para casa fazem todos os dias. A Letícia Freitas conversou hoje com o advogado da empresa, eu também conversei com ele na tarde de hoje. E ele relatou que essa situação já vinha acontecendo há muito tempo. E não é pouca coisa não. Veja só. A respeito deste caso que aconteceu ontem, é em relação à linha 415 Cidade Alta. O motorista se retirou do veículo e pediu para que os passageiros se acalmassem. Tudo isso é a versão que vai ser contada agora pelo advogado do transporte coletivo Cidade Canção. Explica pra gente, então, seria talvez um possível limite psicológico daquele trabalhador? Qual era a real situação que ele passou para a empresa? Infelizmente, vem se deparando com algumas situações de transtorno, de baderna nos coletivos por conta da ação de alguns estudantes. A empresa é a mera delegatária do serviço e vem provocando os poderes públicos, chamando para o debate a sociedade. O Ministério Público tem nos auxiliado, a gente já oficiou, a gente já teve um retorno, inclusive o doutor Adriano Zampieri Calvo trabalhou na questão e em janeiro agora ele nos respondeu o ofício explicando que houve uma conversa com esses estudantes no sentido de tentar conscientizá-los, de tentar melhorar o ambiente, porque o transporte público ele precisa de uma colaboração, ele precisa de um mínimo de um ambiente de paz, de tranquilidade, para que o profissional possa realmente desempenhar as suas atividades de forma segura. Nessa circunstância, o motorista foi levado ao seu limite do psicológico, sabe? É um profissional, é um ser humano que, como qualquer um de nós, ele chega num limite, ele não consegue desenvolver com segurança uma profissão que requer uma concentração muito grande, uma atenção especial, até porque está transportando seres humanos, né? Ele estaria chegando ali quase que no ponto final, daquele trajeto. E aí o que ele relatou para vocês? Que primeiro ele não simplesmente abandonou, de imediato, teve toda uma situação antes. Isso já durante todo o percurso, foram várias oportunidades em que o pessoal, ele diante de um quadro tão patológico, tão crítico, ele achou por bem, por segurança, parar o coletivo, pedir para que o pessoal se acalmasse, ele se afastou um pouco do veículo, tá? E aí pediu a atenção, pediu a colaboração para que, assim, voltassem ao mínimo de civilidade para que ele pudesse realmente desenvolver o trabalho. É um profissional que já está há 2 anos na linha, sempre teve, assim, a paciência, teve a dedicação e está, no seu limite. Nessa circunstância, a gente leva o profissional para o setor da psicologia aqui da empresa, a gente conversa, ele já foi remanejado, mas assim, infelizmente, alguém sempre tem que fazer essa linha porque é uma concessionária, a gente precisa atender. E a gente precisa chamar a sociedade para ajudar nessa questão, fazer com que seja debatido. A gente pede um socorro, a gente quer sensibilizar realmente a população de Maringá para que isso não volte a acontecer. A gente precisa evoluir enquanto ser humano, enquanto sociedade. De fato, a gente já empreendeu todos os esforços para tentar encontrar uma solução junto com o poder público. A gente não pode simplesmente tomar medidas que a gente entende adequadas. A gente tem que sempre pedir a vênia do poder público, o auxílio desses órgãos que são os competentes para que nos direcionem para o caminho mais adequado. A gente tem se deparado com situações de bombas dentro do coletivo, adolescentes fumando, pessoal fazendo muita algazarra, depredam os veículos 2023, 2024, novos, já tem o seu estofamento totalmente arrancado. É uma situação muito indelicada, muito constrangedora, a gente realmente fica uma situação muito difícil de resolver. Geralmente são alunos de um colégio estadual, Até o próprio colégio, vocês já conversaram com ele, tem até esse documento que está na sua mão, em relação a essa resposta do colégio, mas então não resolveu. Exato, o Comando da Polícia Militar, sob orientação do Ministério Público, chamou esses adolescentes para a sala de aula, fez uma conversa com eles até se comprometeram a deixar, isso foi em dezembro, tá? Eles deixaram um compromisso com a Polícia Militar no sentido de melhorar essas condições, parar um pouco disso aí, mas assim, como isso acabou caindo num período de férias escolares, agora está retomando, praticamente reiniciando o ano letivo de 2024, a gente tem visto que, infelizmente, o quadro ainda está muito delicado, a situação continua crítica.
Aí, eu estou aqui vendo, né, ouvindo o que diz o doutor, até conversei com o doutor na tarde de hoje, entendo que a Lei de Proteção Geral de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, né? Tive que buscar na memória, ela impede que a gente mostre as imagens do interior do ônibus. Eu até falei com o doutor de que nós cobriríamos as imagens, né, para demonstrar. E assim, tem muitas outras coisas, tá, pessoal? Tem muitas outras coisas muito piores. Hoje, várias pessoas falaram comigo. Eu estava num restaurante almoçando, a cozinheira lá falou comigo hoje também, que ela já viu os rapazes até colocando os órgãos para fora. Olha que situação, passando a mão em mulheres. Sabe, eu até conversava hoje com a nossa direção, nós vamos acertar com o doutor, porque hoje tinha a chegada do time do Cianorte, mas nós vamos colocar uma equipe no interior desses ônibus. Quero mostrar essa situação, não só dessa linha, mas de outras linhas, tá? Se vocês quiserem nos mandar informações no nosso WhatsApp, 99127-7096, dessas situações que o próprio advogado da TCCC relatou, onde esses estudantes que deveriam ser educados pelos pais, estão indo para as ruas, verdadeiros moleques, vândalos, aprendizes de marginais, eles vão ter o que merece, porque nós vamos mostrar. E aí os pais serão responsabilizados. Então você pode mandar pra gente, tá? 99127-7096.